Certamente muitos já ouviram a história de que o homem foi criado do barro, ou do pó vens, ao pó retornarás. São palavras bíblicas. No entanto, não é somente a Bíblia que retrata a gênese da criação. Na mitologia suméria, Ekindu é criado do barro pela deusa Aruru. Na hindu, Parvati também moldou Ganesha do barro. Os humanos vieram do barro na tradição havaiana, iorubá, chinesa, maori, norte-coreana e tupi-guarani. Na egípcia, Quenubis coloca bonecos de barro no ventre das mães. Do barro, do pó das estrelas que explodiram e espalharam a poeira estelar que novamente se aglutinou, criando mais planetas e mais estrelas. Somos filhos do pó das estrelas. Somos filhos do barro. Ferro em nossas veias, somos biominerais, hemoglobina que compõe as hemácias que transportam o oxigênio. A cerâmica respira e transpira a humanidade. Metabolizamos sua arte. A dureza dos nossos ossos e dentes, a resistência do pote, do jarro que através do cálcio encontra a firmeza do nosso andar. Nossos músculos se contraem, nossa pressão arterial controlada pelo sódio também permite a transmissão de informações em nossas células nervosas. Transmitimos a importância do barro para a evolução cultural da espécie. O magnésio necessário para o bom funcionamento das enzimas e mesmo perigoso, encontramos alumínio em nossos pulmões. Encontramos a sílica, inútil e atóxica, sem falar no titânio, um biomaterial que se mescla com o corpo e substitui ossos por próteses. Somos metáforas do barro, nosso primeiro material. Temos parte dele e dele nos utilizamos. A história da cerâmica acompanha a história das civilizações desde a descoberta do fogo. A argila queimada é utilizada em todas as sociedades, das mais antigas até as consideradas primitivas. Passamos pelo Oriente e passamos pelo Ocidente. Estudiosos localizam as primeiras cerâmicas por volta de 9.000 anos antes de Cristo, na região de Anatólia, na Ásia Menor. Podemos dizer que a cerâmica é um material anatômico. Podemos compreender a utilização do pote que moldou a concha da mão para coletar a água para que ela não nos escapasse por entre os dedos. A cerâmica nos presenteia com seu oco interno e, a partir de então, temos potes, panelas, jarros e uma infinidade de objetos de uso cotidiano. A arte da cerâmica foi sendo desenvolvida em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo, tanto nos países ocidentais como orientais. Na China e no Egito, a utilização da cerâmica remonta a mais de 5.000 anos. Egito. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito, vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes para fins religiosos. Durante o processo de mumificação, eram retirados os órgãos internos e colocados num tipo de vaso chamado de canópico. O cânopo era um vaso com cabeça humana e levava o nome de uma cidade costeira egípcia, localizada na região do delta do Nilo. Grécia. Na Grécia, país dedicado à beleza e à estética, as pinturas aparecem como elementos decorativos. Os painéis, as paredes das construções e os templos eram pintados como formas de beleza e transmissão da cultura. Os jarros e as ânforas inicialmente eram pintadas de negro. Em seguida, o artista riscava o contorno das figuras e as marcas dos corpos, retirando a tinta preta, deixando somente as linhas nítidas no tom da argila queimada. China. A cerâmica chinesa, principalmente as porcelanas, são referências deste país dedicado à cultura dessa arte. A história da cerâmica chinesa é uma contínua experimentação de materiais, técnicas de cozedura e processos de decoração, encaminhando-se para uma produção cada vez mais bonita, variada e perfeita. Para se ter uma ideia da arte da cerâmica na China e sua história, em 1974, arqueólogos encontram em Qinlin, a 30 quilômetros a leste de Xi'an, 22 séculos após ser construídos, os guerreiros de Xi'an, somando 6.000 estátuas em tamanho natural. Brasil.
Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, a cerâmica já fazia parte da cultura dos povos originários. Há mais de 1.500 anos, os povos que habitavam a ilha de Marajó trabalhavam a cerâmica, que eram pintadas em preto, branco e vermelho, e decoradas com desenhos geométricos. Hoje, esse tipo de cerâmica, chamada marajoara, está muito difundida no Brasil e é fabricada em oficinas de artesanato da região amazonense. Em se tratando do Brasil, e mais particularmente o Vale do Paraíba, nos próximos episódios você poderá conhecer um pouco mais de nossa cultura da cerâmica. Com a chegada da Revolução Industrial em 1760 e a criação do plástico em 1862, o uso cada vez maior do ferro e do alumínio, a cerâmica tem uma queda de produção e utilização. Foi quando a cerâmica torna-se arte, tendo uma expressiva produção nas artes decorativas dos anos 20. Mas é na Alemanha que a cerâmica encontra abrigo na Bauhaus. As pesquisas formais e tendências construtivas características da produção da escola, criada por Walter Gropius, se apresentam em objetos de cerâmica de linhas retas e decoração sóbria, inspirados do ponto de vista da decoração no estilo desenvolvido por Mondrian, que expressavam a pureza das linhas e o emprego de cores primárias. A partir de então, a cerâmica se liberta do utilitário e, nas mãos de tantos artistas, se transformam em verdadeiras obras-primas. Desde o Big Bang até a explosão da primeira supernova, que espalhou pelo espaço a poeira estelar, com todos os elementos capazes de formar planetas, de formar a Terra e a Terra misturar-se à água, criando a argila, até as primeiras formas de vida e, por fim, nós seres humanos. Sendo que todo ser vivo possui os elementos que formam o barro e os elementos essenciais como o fogo, a terra, a água e o ar, e como diz a história, depois de criar o homem, o Criador foi descansar. Somos do barro, primeira amostra de ceramistas joseenses.